Boa noite. Boa noite a quem está assistindo essa live. Nós estamos no Maio Roxo. E diante do Maio Roxo, nós precisamos falar da importância da conscientização em relação às doenças intestinais inflamatórias. E hoje eu convidei o Dr. Rodrigo, que trabalha com muita doença autoimune, além de doença intestinal inflamatória, que são doenças crônicas, e a doutora Larissa, nutricionista, para falar um pouquinho também da experiência dela, já que ela tem uma grande gama de pacientes com doença inflamatória intestinal. Obrigado pela presença de vocês. A gente vai começar a conversar abertamente, né, e explicar para quem está assistindo em relação às dúvidas, né? Como é que vocês, assim, do ponto de vista psiquiátrico, né, e na parte nutricional, como é que vocês abordam o paciente com doença inflamatória intestinal? É a mesma coisa que um paciente que não tem doença autoimune ou não tem doença inflamatória intestinal? Olha, vou começar falando mesmo. Então, o psiquiatra, atualmente, ele precisa pensar mais amplamente. A gente está aprendendo que muitas patologias, como a depressão, por exemplo, que é uma doença inflamatória, né? Então, a gente não pode só ficar pensando na questão da psicopatologia. Então, a gente tem que investigar todo esse contexto inflamatório. Então, eu, por exemplo, atuo muito na primeira consulta, já solicitando um hemograma completo, homocisteína, cortisol, em função de desvio de eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Eu preciso pensar nessas coisas. Por quê? Prescrever apenas um antidepressivo, prescrever apenas um medicamento, não entendendo se esse processo inflamatório está acontecendo no sistema nervoso central, isso faz com que eu perca, de repente, uma molécula excelente de tratamento. Porque o antidepressivo vai atuar, a medicação vai atuar em neurotransmissores que às vezes estão tendo a sua produção prejudicada. Então, eu preciso pensar na abordagem do paciente com a doença autoimune, na abordagem do paciente com a doença inflamatória intestinal, sempre nessa questão da inflamação. O psiquiatra tem que entender isso, porque esse paciente da gastro inflamado vai chegar no meu consultório, né? E o meu paciente depressivo, ansioso ou com alguma outra patologia psiquiátrica, ele vai chegar aos consultórios de vocês, aos nutricionistas, aos psicólogos. Então, entender essa ligação do eixo cérebro-intestino, a gente precisa estar mais ligado nisso e atuar nisso, nessa investigação. Eu acho que isso é fundamental para o psiquiatra começar a tratar. E assim, Rodrigo, falando para dar o gancho para a Larissa, você acha que esse medo que ele falou, isso interfere na abordagem? Porque o paciente tem medo de comer, tem citofobia, que é o medo de comer e acha que vai passar mal, ou não tem medo? Atrapalha você muito nessa questão disso? Primeiramente, muito obrigada, doutor Carlos, pelo convite. Sim, atrapalha completamente, porque eles acabam que param de comer, com o medo de comer, eles ficam longos períodos sem se alimentar, então isso já vai gerando outros problemas de saúde. A inflamação, ela pode piorar, porque por mais que tenha aí um viés de jejum intermitente, supostamente, não, o jejum intermitente ele é associado para outros tipos de patologia ou pessoas que querem um emagrecimento, mas para a doença inflamatória intestinal, isso pode ter um efeito rebote, tá? E pode também afetar aquela inflamação que ele está sofrendo ali. Então, inclusive, não é recomendado, tá? Ficar muito tempo sem se alimentar. Já fiquem com isso. E assim, no ponto de vista clínico, assim, vocês, para abordar um paciente que chegou, né, com doença inflamatória intestinal ou tem uma doença autoimune, primariamente vocês perguntam se ele está numa remissão clínica da doença, como é que ele está da doença, né, para até traçar um plano do que você seja uma característica psiquiátrica grave ou um distúrbio alimentar mínor que seja. Vocês acham que isso é irrelevante para avaliação psiquiátrica ou nutricional, que seja? Para mim é essencial. Eu preciso entender qual é o momento que ele está na doença. Ele está em atividade, ele está em remissão, qual é a extensão daquela doença dali, porque isso vai mudar minha abordagem completamente. Isso vai mudar o plano estratégico dele. Eu vou querer saber, de acordo se está em atividade, se não está, eu vou saber se ele está com uma má absorção, eu vou saber se ele pode estar com algum tipo de desnutrição, porque a gente associa muito desnutrição àquela pessoa bem emagrecida, mas não, ela pode estar em desnutrição com um corpo aparentemente normal, saudável. Então, eu vou observando aquilo ali, eu vou sabendo se não, poxa, ele pode estar tendo algum outro tipo de que está dificultando alguma outra fase da vida dele, algum outro local, uma falta de concentração, uma memória que está atrapalhada, um cansaço que está ali, e às vezes isso não tem nem a ver só com a atividade da doença, mas porque ele está em atividade da doença, ele está sem se alimentar e aí ele está gerando uma deficiência de algum tipo de nutriente. Perfeito.
Eu hoje tenho o privilégio, Carlos, de poder estar com os meus pacientes por 1 hora. Eu agendo consultas de 1 hora. A psiquiatria precisa de um tempo maior de consulta, né? E isso me faz ter uma escuta mais ativa para essas coisas, né? Então, eu investigo essa questão clínica, né? Como é que você se alimenta? Né? Você pratica atividade física? Como é que você dorme? Né? Hoje a garotada está com esse quadro de rede social. Eles dormem mal. Dormir mal inflama, né? Dormir mal gera déficit de atenção. Né? Então, você tem que questionar isso. Muitas vezes eu peço para a família entrar. Em alguns momentos eu fico sozinho com o paciente, mas eu preciso questionar isso ao paciente. Né? Como é que está a sua alimentação? Eu costumo dizer que às vezes o psiquiatra faz muito diagnóstico de tireoidite Hashimoto, doença autoimune. Né? Por quê? Porque a tireoide alterada, ela muitas vezes vai gerar alterações no humor. Né? E esse paciente com alteração no humor, ele não vai procurar o endócrino de cara, ele vai para o psiquiatra. Da mesma maneira que um paciente com transtorno de pânico, muitas vezes com uma taquicardia, ele vai procurar primeiro um cardiologista. Então, esse link entre as especialidades, né? Os nutricionistas, os psicólogos, isso precisa acontecer. Então, a gente tem que ter essa escuta muito focada nisso. Então, eu primeiro pergunto, muitas vezes é um paciente que ainda está se descobrindo inflamado, né, no intestino, ou ainda está se descobrindo com uma doença autoimune. Então, só essa primeira investigação já abre muita porta para eu encaminhar para os colegas certos. Né, e a gente fazer um tratamento mais focado. Juntando isso aí que vocês estavam falando, essa questão da remissão clínica, né? É muito importante, eu acho, para ajudar vocês também a parte nutricional. Sim. Porque quando o paciente está em atividade clínica, ele tem despertar noturno, principalmente retocolite ulcerativa, mas o Crohn também. Isso atrapalha o sono e qualidade de vida diária diurna que a pessoa tem, de trabalho, de estresse, né? Mas assim, quando o paciente não está, por isso que eu perguntei para vocês, quando não está com a doença em remissão, gera uma preocupação muito maior nele e atrapalha qualquer outro tipo de tratamento ou qualquer tipo de atividade que ele está fazendo. Seja social, seja... E a gente sente, e muitas das vezes a gente não manda no primeiro momento psiquiatra, não manda no primeiro momento nutricionista. Só que a gente precisa mudar isso, a gente precisa ser multidisciplinar o tempo todo. Exatamente. E fazer ele entender que eu não estou mandando para você psiquiatra porque você tem um distúrbio psiquiátrico. Eu quero que ele me ajude a me entender. Porque quando a gente fala da parte clínica, eu sempre pergunto isso na primeira consulta, quando o diagnóstico foi feito, você estava passando por algum problema profissional, pessoal, familiar, que seja uma perda de um ente querido, uma separação, começou a estudar e trabalhar, e é tiro e queda. Um olha para o outro, está acompanhado de alguém, ou marido, ou mulher, ou filho, um olha para o outro, papai, ou então vira para a mamãe, né, a mãe mais velha, não precisa falar o que é, mas eles sabem que tem alguma coisa, né, em relação a isso. E aí, muito se fala essa questão da alimentação hoje, de glúten, de lactose, de questão de muito leite, pouco leite, proteína, né, pode comer proteína à vontade, né, que seja. Como é que você vê isso? Primeiro você, Larissa, em relação hoje ao estigma que está hoje, que é a internet, até porque em 2024 a gente descobriu que a nutrição é muito importante na doença inflamatória intestinal. Como é que está a realidade hoje e o que a gente precisa mudar, assim, para o portador e para o médico que trata? Entendeu? Já vem alguns anos, né, associam muito doença inflamatória intestinal ou a própria inflamação a glúten e lactose. Só que no âmbito, né, quando a gente fala de Crohn, retocolite, microcolite, a gente tem que pensar que não existe uma receita de bolo. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. A alimentação ela não é uma receita de bolo, porque cada paciente ele vai ter a sua doença específica. E com relação a glúten e lactose, a gente não tem evidências suficientes que façam com que a gente retire eles da alimentação. Então, uma coisa que eu gosto de fazer com os pacientes você tem que observar como que eles vão se portar com relação a esses alimentos. Porque muitos relatam, eu passo mal com glúten, retirei e me senti melhor. Só que quando a gente vai observar isso num recordatório alimentar, né, que a gente vê o que ele estava comendo, eram 5 pães por dia. Então, é claro que ele diminuindo aquilo ali, ele vai ter uma melhora, entendeu? A gente precisa observar dentro de tudo aquilo, existem alimentos que contenham glúten, que façam mal a ele. Às vezes não é o glúten, às vezes era um alimento que estava com muita gordura ali e fez mal, mas associou ao glúten, porque é muito falado. E a lactose é a mesma coisa, sabe? E o problema também da lactose é porque ela é a nossa maior fonte de cálcio que a gente tem.
E são pacientes que normalmente estão com algum tipo de deficiência de cálcio, porque toda medicação que a gente toma, toda medicação que é passada, tudo isso acaba afetando o metabolismo do cálcio. Então, quando a gente retira a lactose, você pode vir a ter uma deficiência de cálcio e acaba prejudicando sua vida, porque é toda uma cascata que vai havendo de hipovitaminose, né, que ele vai tendo. Então, não tem contraindicação para retirar isso, a não ser que o paciente tenha um certo desconforto. E é isso que a gente vai observando. Ou tem uma intolerância desconfiada e diagnosticada. Claro, né? uma intolerância à lactose, ou então, eu tenho alergia, alguma coisa do tipo. Aí sim, sensibilidade ao glúten, doença celíaca, aí sim, aí são casos completamente diferentes. Mas se você não tem nenhum motivo. E a gente só precisa observar se aquele alimento te faz mal ou não. Tá? Com relação à proteína, também tem um boom de, vamos tomar proteína, todo mundo. Não é assim. Tem que observar, tem que ir com calma. Primeiro porque você não consegue tomar, muita gente vai lá e come uma porção só, uma grande quantidade de carne, de frango, seja o que for, sendo que o seu corpo não vai conseguir absorver aquilo tudo de uma vez. Então, a gente tem que fracionar aquilo pelo seu dia, até porque, é claro, você precisa de proteína, a gente precisa recuperar essa massa muscular que foi perdida durante a fase ativa, né? E até porque significa um melhor prognóstico para ele, mas se você precisar de um suplemento proteico, tem que avaliar também se tá no momento de colocar aquilo, você tem uma intolerância à lactose ou não, precisa ver qual é o melhor suplemento para você, você está na fase ativa, você não está, você vai tolerar aquilo ali, você está conseguindo comer ou não, porque nem todo mundo precisa, não é necessário para todo mundo, a gente precisa avaliar com muito calma e cuidado com isso, e não sair colocando, né, eu vi na internet, então eu vou consumir, não é assim que funciona. E os processados? Assim. Nem tudo da indústria é nosso inimigo. Tem muita coisa que hoje veio para facilitar a nossa vida. Snacks que são bons, que dá para a gente utilizar. Tem muita coisa que é processado, né? A gente tem que aí diferenciar entre os processados e os ultraprocessados. Porque, por exemplo, uma massa de tomate, um extrato de tomate, ele é um alimento processado. Ele é ruim? Não. Só você olhar um com bons ingredientes, tomate, açúcar, sal ali, ou então se só tiver tomate, perfeito, entendeu? Mas aí vamos diferenciar agora o molho de tomate, que aí normalmente vem tomate, sal, açúcar, amido, conservantes, tudo lá de ruim. Aí é diferente. Os ultraprocessados, eles são ruins, eles podem sim aumentar uma inflamação, eles podem causar uma desbiose intestinal, podem aumentar a permeabilidade intestinal, então fazer com que o seu intestino não fique legal, mas os processados eles podem ser encaixados tranquilamente, até porque para facilitar a nossa vida, porque no mundo ideal, o desembalar menos e descascar mais seria perfeito, né? Só que nem todo mundo consegue isso, hoje em dia está todo mundo numa vida muito corrida. Entendeu? Perfeito. Então, o que seria ruim? Todos aqueles congelados normalmente são ruins, mas uma coisa que é processado, por exemplo, que é muito bom, não sei se vocês já viram, legumes mesmos que vêm congelados hoje em dia, que fica no mercado. Sim. E aí tem brócolis, couve-flor. Isso é ótimo. Então, é um processado, só que é um processado bom, que só tem brócolis ali, que foi mesmo... E esses alimentos interferem na parte psiquiátrica? Muito, então, né? Muita coisa. Uma vez que eu recebo um paciente com um quadro depressivo, que eu já estou subentendendo que existe um processo inflamatório, e uma vez fazendo um hemograma, eu entendendo essas questões mais inflamatórias, é muito comum e eu preciso dosar isso. Hoje o psiquiatra faz muita avaliação de ácido fólico, vitamina B12, né? Existem estudos de um professor americano que ele utiliza o ácido fólico, o metilfolato, que é a forma ativa, como um anti-inflamatório natural. Né? E também com uma medicação, até com uma ação antidepressiva. Né? Se você utilizar 15 miligramas dia de metilfolato, você tem uma ação antidepressiva. Então, isso é importante, eu faço essa suplementação. Uma outra coisa que a gente faz muito, eu gosto muito de fazer, são os psicobióticos, né? Que é um probiótico, né? Focado com mais inclinação à questão da serotonina, né? do intestinal, né? E associa o psicobiótico muito aos prebióticos, que vocês utilizam bastante, né? Como as verduras, né? Eu estava lendo que maçã é muito importante, banana é muito importante, tem essa, que é o alimento para o psicobiótico. Né? Então, me ajuda a não só prescrever a alopatia. Né? Claro que as alopatias são importantes, elas funcionam, precisam ser utilizadas, mas não é só isso. Né? Então, se eu tiver esse conhecimento, então eu regulo o ácido fólico, eu regulo a vitamina B12, a gente joga ela lá para cima
na psiquiatria, e essa questão dos psicobióticos. Então, esses alimentos, a gente poder também perguntar, questionar isso ao paciente é muito importante. Não, é importante também falar para eles que isso não é o tratamento da doença inflamatória intestinal. Exato. Eles ficam achando que só a probiótica é que pode resolver essa questão. Eu vejo a alimentação como um fator muito diferencial e que, infelizmente, a gente só teve essa descoberta mesmo de 2023 para 2024. Tem um artigo muito curioso, estatístico, que no Japão, que eles sempre comeram muita coisa cru, né, tipo como coisas saudáveis, com a entrada das redes de fast food no Japão, aumentou o índice de doença inflamatória intestinal. Então deve ter uma relação com essa mudança de alimentação do fast food em relação a mudar a tua microbiota e o teu sistema autoimune e aquilo que estava atrás da moita sair de trás da moita. Perfeito. E, Rodrigo, em relação assim, lógico que são doenças que debilitam a família, tem um comportamento de questão. Como é que você vê o paciente com doença autoimune, doença inflamatória intestinal, que te procura e que tem um autismo também, tem um TDAH, que seja. Como é que é o teu comportamento? Você deixa a questão do neurologista, tem uma congruência de repente, verificar se tem alguma coisa a mais nesse diagnóstico? Não, essa associação com a neuro é muito importante, como com a psicologia, é muito importante, né? O TDAH, o transtorno de espectro autista, são transtornos com muitas alterações comportamentais, alimentares. Então, como você falou, Carlos, eu preciso de uma multidisciplinaridade, né? Eu preciso atuar com outras pessoas para que a gente dê um compasso de tratamento melhor. Outra coisa importante é a família, né? Imagina o sacrifício que vocês nutricionistas devem ter. Você prescreve uma dieta, por exemplo, para um autista que a família não segue. Só ele segue. Não vai dar certo. Né? Olha, eu preciso que... Eu falo muito de cafeína para os meus pacientes e de álcool, porque são substâncias inflamatórias do sistema nervoso central. Aí o paciente fala para mim, não, Rodrigo, eu não posso tomar, eu estou evitando tomar Coca-Cola, mas na geladeira tem Coca-Cola, porque minha mãe, meu pai, o meu irmão podem usar. Então, essa falta de companheirismo familiar, né, essa falta de acolher a pessoa. Então, quando a família toda entra nesse contexto, isso facilita muito. Seja no autista, seja no TDAH, eu acho que esses pacientes precisam... por isso que eu chamo eles para consulta com as famílias, né, eu faço questão que as famílias participem. Existem dados interessantes na psiquiatria, que é o seguinte, às vezes a gente vê pacientes que sofreram traumas muito precoces, né? Crianças, e na época, na infância, eles tendem mais a ter doenças psiquiátricas no futuro. Né? Filhos de mães com quadros de depressão apresentam quadro de depressão com redução inclusive de hipocampo. Então são características, são achados, né, que a gente vai descobrindo em estudos, que são pesquisas muito importantes, que vão mostrando para a gente como essa relação familiar interfere no hábito alimentar, na doença, na evolução da doença, na remissão da doença. Né? Então é muito importante que a gente trabalhe tudo isso junto. Muito bom você falar isso da questão da família. A gente, quando faz a primeira investigação clínica, eu pergunto do diagnóstico, quando foi feito, e se teve alguma coisa, na época, quando começou os sintomas, que possa ter acontecido com a pessoa. Familiar, pessoal, profissional, e é tiro e queda. É aquele olhar para o outro e falar, aconteceu alguma coisa, não precisa me falar o que é, né? E que acontece. Tocando nessa questão familiar, isso me impressiona muito, muito grande. Teve uma pesquisa na Santa Casa, há algum tempo, que a gente fez com os pacientes, em que o paciente com doença de Crohn, ele tinha muita inter-relação com a mãe, muita dependência com a mãe, muita questão da mãe. A mãe regia, Larissa e Rodrigo, a alimentação, ela regia a vida dele, regia o que ia fazer ou o que não ia fazer, e ele se sentia meio enclausurado com a mãe numa dependência. A mãe vai resolver tudo, né? E o retocolite ulcerativo, o medo do sangue, porque se sangra, onde é que está meu médico? Meu médico está viajando, então quer saber do médico onde ele está, se ele está no Rio, se ele está viajando, se ele está num congresso. Queria, assim, da particularidade de vocês, que vocês falassem dessa relação com pai e mãe. Eu sei que é bem delicado isso, mas assim, com pai e mãe, do que pode ajudar, a mensagem que vocês poderiam falar para eles, do ponto de vista de ajudar nesse tratamento, entendeu? Que possa favorecer dele se sentir mais tranquilo, mais, né, amigável, né, com a questão, para não prejudicar ou negligenciar ou deixar o tratamento, assim, em relação, né? O que vocês têm a falar?
A doença, ela é muito complexa, né? Tanto para quem está passando por ela, quanto para quem está acompanhando ao redor. E eu vejo muito que quando a gente não tem uma rede de apoio, quando a gente está tratando alguém que o paciente ele é mais sozinho, é tudo mais difícil, é tudo mais lento, é tudo mais complicado. E quando você tem pessoas ali com você, mas também que não estão sendo sua rede de apoio, como você falou mesmo da questão da Coca-Cola, você está tentando fazer uma dieta para desinflamar seu intestino, mas aí o tempo inteiro não tem janta dentro da sua casa, é o tempo inteiro um fast food. Uhum. E é uma doença que rege muito com o social, mexe muito com essa questão. Porque a alimentação, ela não é simplesmente, eu vou nutrir meu corpo. Não, já foi isso há muito tempo. Hoje em dia não é. Ela é uma comemoração, ela é tudo que você vai fazer. Nós vamos aqui depois nos reunir e vamos comer. Tudo isso está envolvido com alimentação. E quando você tira esse denominador, a pessoa fica... e o que minha vida se tornou? E quando você não tem essa rede de apoio, é muito fácil querer largar a medicação. Uma coisa que eu notei com os meus pacientes é que há uma certa rebeldia depois de um tempo do diagnóstico. Querem largar a medicação, não querem seguir o que é proposto. E quando você é sozinho, quando você não tem essa rede de apoio, se torna ainda mais difícil. É claro que eu não estou tirando a autorresponsabilidade do paciente. Ele tem que ser o maior interessado pela saúde dele. Mas se ele tem uma família que vai lutar, vai pegar na mão dele e vai falar, não, vamos juntos, se torna muito mais fácil. Até porque nos momentos de crise, ele vai precisar de alguém que faça alimentação, que ajude ele nisso, sabe? Então, é imprescindível. É claro que a família também, às vezes, eles se sentem muito perdidos. Então, há uma ignorância. Eles, às vezes, não sabem como ajudar também. Sim. Então, eu indico para os meus pacientes, conscientize, explique para eles o que é. Às vezes, eles não sabem o que fazer por medo também. E a família também ajudar nutricionalmente, né? Sim, quer dizer, com certeza. Chega lá, o pai ou a mãe está comendo certas coisas que está aguçando o cérebro, né? É difícil você trabalhar uma compulsão, né? Uma ansiedade por um doce, se tem na geladeira. Se tem. Né? Eu tive um caso curiosíssimo de uma paciente que chegou ao meu consultório porque ela tinha descoberto recentemente que ela tinha se tornado diabética. Ela já estava obesa, né? E tinha ficado diabética. E ela sentou e me disse assim, Rodrigo, eu tô aqui porque eu quero morrer. Por que você quer morrer? Só porque você descobriu que você está diabética? Tudo bem, tem tratamento. Hoje a gente tem tanto conhecimento sobre diabetes. Não, é porque... E a minha pizza? E a minha linguicinha calabresa? E o meu chopinho? Eu falei, olha, você vai ter que se reeducar. Né? Então, eu preciso reeducar. Você precisa entender que a diabetes não surgiu do nada, né? Você está acima do peso. Aí eu fui explicando para ela, olha, resistência insulínica, isso leva a depressão, tecido adiposo produz interleucina, isso inflama. Então, isso tudo está ligado. Você tem que mudar o seu hábito alimentar. E nisso, o marido estava na recepção. E aí eu falei, posso chamar seu marido? Ela, pode. Aí eu chamei o marido. Eu falei, cara, vamos trabalhar junto para você me ajudar a tratar a sua esposa, não, porque o tratamento dela não é só o antidepressivo. Eu preciso da sua colaboração. Fizemos um tratamento, iniciamos uma prescrição, solicitei hemograma, aquela coisa toda. Na primeira consulta de retorno dela, o marido veio e ele já virou para mim e falou assim para mim, olha, Rodrigo, eu queria agradecer tanto a diabetes dela. Eu falei, você quer agradecer a diabetes? Porque ela ter ficado diabética mudou o padrão alimentar da casa toda. Eu já perdi 5 quilos. Porque eles abraçaram a causa, é o que você está falando. Né? Eles também começaram a participar do tratamento, da mudança do hábito. Né? Então, a Coca-Cola que tinha sempre na geladeira, o sorvete... Né? Não é que isso não possa ser utilizado, mas a família adotou aquilo, o arroz integral, a dieta do Mediterrâneo, né? As verduras, as saladas, as frutas. Ou seja, então, se não há essa participação familiar, a probabilidade de falha é muito grande. Isso é nítido. Isso é nítido. Você acha que valeria a pena uma constelação familiar numa primeira ou segunda consulta de um paciente com doença crônica, autoimune, para também a família entender e poder ajudar, não achar que é só tomar remédio? Sim, eu acho que se vocês da Gastro colocarem o psicólogo nessa história, levar isso para eles, né? Tratar a família, levar a família. Olha, eu preciso que a família faça uma consulta, né, com determinada pessoa, né, para que isso seja tratado o comportamento. Na psiquiatria, a gente costuma dizer o seguinte, o que é saúde mental? É não ter problema? Existe alguém vivo sem problema? Não existe. Todos nós temos problemas e vamos ter a vida inteira. Isso não é saúde mental. Então, o que é saúde mental? Saúde mental é como você lida com os seus problemas. Isso é aprendido.
Isso é treinado. Eu falo para os pacientes, você não vai para academia treinar? Por que você não vai treinar seu cérebro lá com a psicóloga? Entendeu? Eu preciso que você faça esse treinamento, eu preciso que você mude seu hábito. Entendeu? Você tem que aprender a lidar com as coisas de maneira diferente. A mesma coisa acontece com os nutricionistas. Vocês ensinam eles a lidar com o alimento de uma outra forma. Né? Então, isso tem que ser associado, não vai dar certo. O cara toma quilos de benzodiazepínico e continua do mesmo jeito. Não vai resolver o problema. Né? Tá se encharcando de medicamento, tá se intoxicando, ou atualmente, como é a moda, né? Tomar Zolpidem pra caramba. Né? Não resolve. Né? Então a gente precisa desse acompanhamento, a família tem que participar. E a eficácia quando participa? Eu noto isso também. Eu noto isso 100%. também. Paciente que chega e fala, nossa, aquela receita que você mandou, meu marido, meu irmão, minha mãe fez também. E aí gostaram muito, acharam que nem parecia que a gente estava fazendo dieta. Quando a família embarcou junto na alimentação, a pessoa teve uma queda de sintomas muito mais rápidos e um encaminhamento mesmo para remissão muito melhor. É aquela história, você atende um e trata todos. Exato. Exatamente. E vai mudando o comportamento daquele paciente com relação à alimentação e de quebra vai trazendo a família também nessa mudança, porque as pessoas, de uma forma geral, se alimentam muito mal, entendeu? E aí, só quando há uma necessidade muito forte, como uma questão de saúde, que aí começa a haver essa mudança. Então, trazer eles para perto, trazer eles para esse tratamento, para ajudar a gente, é de suma importância. E o clínico tem que se unir ao nutricionista, ao psiquiatra. Eu já tive uma paciente que a gente já pegou numa curva, na verdade, tendência suicida, pelo abuso de corticoide durante muito tempo. E ela ficou psiquiatricamente, né, a questão da doença, né, por conta disso. E aí, imagina uma agudização da doença que a gente tem que entrar com corticoide. Aí não podia entrar com corticoide nela, entendeu? Porque ela faz facilmente... ela tem atitude suicida, atitude agressiva com alguma coisa. O clínico tem que entender que não é só desleixo, né, mental da pessoa, desleixo nutricional da pessoa. É uma coisa, às vezes, nova, que ataca a pessoa e ela se sente como se fosse eu sou um ET, eu sou uma pessoa diferente das outras. Exatamente. Todo mundo vai numa festa e procura se posicionar normal numa mesa que seja agradável, longe do som, não sei o que mais. Eu tenho que me posicionar numa mesa perto do banheiro, entendeu? Eu tenho que comprar uma passagem de avião, né, perto do banheiro, porque eu tenho medo de que não dê tempo por causa da urgência. Então, impacto social disso. Impacto social. Até na questão do tratamento, né, o clínico tem que ver quem que pode usar uma determinada droga, quem pode usar outra, porque comportamentalmente, de saúde mental, ele não tem saúde mental ou não tem uma regra para tomar um remédio que seja todo dia oral, entendeu? E de repente você tem que usar alguma coisa que seja espaçada por causa da profissão dele ou por causa do psique dele. Porque a questão que eu sempre falo, assim, não entre em imagens da internet para procurar saber a tua doença. Porque ao entrar na imagem da internet, a pessoa acha que vai estar exatamente aquilo que acontece. Os estudos falam, Rodrigo, a questão de 70%, 80% dos pacientes, eles têm ansiedade, depressão, transtorno bipolar na doença inflamatória intestinal. É difícil avaliar a questão de estatística, né? Sim. Mas a gente não gosta muito de falar, mas a gente acha que a coisa é um pouco mais além. Sim. É um pouco mais além, né? E na parte nutricional, Larissa, a gente vê também que o estar bem faz ele avançar o sinal. Ele avança o sinal e acha que está bem. A gente falou de família, a gente falou de costumes, né? Se atrapalha ou ajuda no tratamento. Assim, em relação a distúrbios alimentares, né? Tem colegas que têm paciente com doença inflamatória intestinal e tem compulsão ou tem a famosa anorexia nervosa, né? Em relação também à parte psiquiátrica do medo, aquelas coisas. Você acha que isso pode acontecer no paciente que tem doença inflamatória intestinal? Pode. Eu falei de rebeldia, né, que todo mundo passa. Tem um segundo caso, né? Rebeldia sempre tem 2 momentos que acontecem. Primeiro, quando ele é diagnosticado, depois de um tempo, ele fala, não vou mais seguir nada. E depois, quando ele fica bem, não tem mais sintomas, ele está em remissão e ele acha que ele é igual o amigo dele, que é completamente saudável. E aí ele começa a comer desregradamente. Só que, já na questão dos distúrbios alimentares,
acontece muito mais na fase ativa. Por quê? Está envolvida, você vai ficar muito tempo sem comer e não é porque você quer, mas é por medo, a gente já falou sobre isso, é um medo muito forte de comer, de ter que correr para ir ao banheiro, de não dar tempo, vergonha, de ter vergonha, de também de sentir dor. Sentir dor é ruim, então acaba associando comer a passar mal. Beber água, alguns pacientes falam sobre isso. Eu bebo água, me dá vontade de ir no banheiro, eu tenho dor. Então, vai diminuindo cada vez mais, cada vez mais. Já tive gente que comia uma vez por dia. Então, vai ficando 17 horas sem se alimentar, 20 horas sem se alimentar. Vai gerando uma certa anorexia ali depois para ele. E também tem a questão de compulsão. Você fica muito tempo sem comer. Mas aí tem uma hora que você... ou então fica com fome, ou então você só fica muito ansioso, nervoso, estressado, e aí come tudo que vem pela frente. Então, está muito associado, mas principalmente quando a gente está nesse período de sem se alimentar. E é por isso que esse acompanhamento multidisciplinar é tão importante. Tem um caso meu, de uma paciente de São Paulo, e ela teve que passar por um processo cirúrgico. E é um dos casos assim, mais de sucesso que eu tenho, porque estava envolvido o médico dela, o cirurgião, que iria estar no caso, um nutrólogo, eu como nutricionista e o acompanhamento psicológico do hospital também. Então, assim, foi uma taxa de uma recuperação muito rápida que ela teve, porque estava com tudo isso, todo mundo ali, cada um na sua especialidade, mas em prol daquela paciente. Eu acho que hoje falta muito isso, da gente entender que todos nós, se a gente se juntar, o paciente vai ser o mais beneficiado sobre isso, né? Sim, com certeza. E a gente na psiquiatria tem tanta dificuldade para tratar transtornos alimentares, né? Porque está envolvido comportamento. Comportamento. Né? Não é só, mais uma vez, não é só tomar o remédio. Claro que a medicação é importante, né? O transtorno alimentar está muito associado à ansiedade e perdurando vai gerar depressão. Então, uma coisa vai levando a outra. Mas, gente, como é difícil tratar, por exemplo, uma pessoa com anorexia que tem distúrbio de autoimagem. Né? Então, ela se enxerga obesa, por mais magra que esteja. Quando isso ainda vem associado a um medo de uma doença inflamatória, um medo de passar uma vergonha na rua, né? Um medo de ter que correr para um banheiro e não achar um banheiro, né? Então, isso vai isolando a pessoa em casa. Como não ficar deprimido? Não tem como. É praticamente certo que essa pessoa vai desenvolver uma depressão, né? Ou vai desenvolver um hábito alimentar de orgias alimentares, que é o que acontece com a bulimia. O cara passa o dia inteiro sem comer, chega em casa, em 5 minutos ele come 1 quilo de comida. Né? Aí vem a culpa, né? Aí ele bota tudo para fora. Então, esse comportamento vai acontecer fatalmente. Tem que tratar o comportamento, não é só tomar a medicação. Tem que mudar a dieta. Então, a doença inflamatória intestinal, ela vai agravar esse quadro, com certeza. E dentro da saúde mental, né, que seja, né? A gente fala muito da parte da doença, mas a gente esquece algumas coisas que são importantes, como exercício, né? Nutrição, que a gente tenta falar, essa questão. Vocês já pegaram, na verdade, pacientes clínicos que, na verdade, abriram o quadro depois de doença inflamatória intestinal, após ser uma pessoa que comia muito e tentava se regular a parte nutricional, quer dizer, nossa, eu engordei, agora estou emagrecendo, aí depois veio a doença inflamatória, e também no aspecto psiquiátrico, o paciente que já era psiquiátrico e abriu a doença inflamatória intestinal depois? Sim, já peguei algumas vezes. Tá? Repetindo essa questão, né, do hábito alimentar errado, porque o paciente deprimido, ele tem o sintoma cardinal seria a anedonia, que é a falta de vontade, a falta de desejo. Né? Então, eu viro para o paciente e falo assim, eu queria que você fizesse uma atividade física. Eu não tenho vontade. Eu queria te pedir que você não ficasse pedindo iFood toda hora. Você faz uma alimentação em casa. Não tem vontade. Então você esbarra numa coisa muito difícil, que é a falta da vontade. Né? Então, assim, aquela história da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Vai chegar uma hora que esse organismo todo inflamado, e aí entra eixo cérebro-intestino, a gente tem, claro que o intestino mandando muito mais informação via nervo vago para o tronco cerebral, mas o contrário também acontece por uma via eferente do cérebro para o intestino. Então, esse cérebro inflamado, a longo prazo, ele vai gerar uma cascata de inflamação intestinal, ele vai afetar a microbiota,
né? Ele vai gerar o famoso leak gut, né? Um monte de toxina vai invadir o sistema nervoso dessa pessoa e ao contrário. Então, não tem como não respingar no intestino, não tem como não inflamar, né? Então, assim, isso de começar com a depressão e também avançar para uma doença inflamatória, já peguei muitas vezes. E já aconteceu, Larissa? Comigo não, porque normalmente os pacientes já vêm com diagnóstico. Sim. Eu já tive caso que veio assim, com diagnóstico de síndrome do intestino irritável, mas foi um diagnóstico errôneo. Descobriu que era doença inflamatória. Isso é muito comum. Paciente tratado com intestino irritável, muda a dieta, né? FoodMap, que seja, só esses grupos de alimentos e que seja. Não, intolerância à lactose, aí vê lá, não é. Aí tenta supercrescimento, aí não é. Exato. Aí uma hora investiga melhor e aí é uma doença inflamatória, na verdade, caráter leve, ou então ela explode, tipo, essa cascata. Eu vejo assim, a questão do paciente tem 3 momentos. O quando ele recebe o diagnóstico, o quanto ele absorve aquilo para o tratamento, Sim. né? E o quanto ele pode uma via de abandono, né? Essa via de abandono, né, pode ser de várias causas, né? O abandono do próprio tratamento, ou achar que está bom, e aí começa a fazer tudo errado, né? Tudo errado. Questão alimentar, por exemplo, já há pesquisa que pacientes com doença inflamatória intestinal, depois de obesidade, que aí foram ver que a doença, na verdade, estava no mesentério, entendeu? Naquela gordura que envolvia o mesentério, e que a gente já tem uma gama de pacientes bariátricos, fizeram cirurgia bariátrica e depois descobriram que tinham doença intestinal inflamatória. Olha. Então, quer dizer, foi uma mudança da microbiota, né? Isso tem relação também com a parte neurológica, psiquiátrica, né? A gente vê paciente que tem muitas infecções que seja, né? Atrapalha o sistema digestivo, atrapalha a parte nutricional, queda, precisa de suplementação, e também para a parte psiquiátrica. Na abordagem, assim, a gente falou lá no início a questão de abordagem, como abordar, né? Que necessidade ou se é diferente. Você já começa com medicação? Sim ou não? Por quê? Entendeu? E você, Larissa, você tenta numa primeira entrevista ver o perfil da pessoa. Porque imagina a pessoa chegar para mim e falar: Fred, você vai comer abóbora 100 gramas, vagem 200 gramas, não sei o quê. Eu vou olhar para a cara da pessoa e falar: olha, eu nunca comi abóbora, nunca comi vagem, entendeu? Você quer me forçar nisso, eu vou ter que bater no liquidificador para querer tomar. Como é que é essa questão? O paciente já tem diagnóstico, né? E você tem que ter muito cuidado, porque ele pode se afastar de você, tipo, não quero saber dele, entendeu? Para mim, é muito uma questão de, no início, eu mostrar um acolhimento, empatia e fazer com que ele entenda que aquele momento ele vai melhorar. É passageiro. A gente tá ali para tirar ele daquela fase aguda, né, daquela fase ativa, mas fazer com que ele entenda que a alimentação dele não vai ser para sempre uma coisa sem prazer, sem graça. E durante toda essa conversa, tem um momento que eu chego para ele e falo: o que você gosta de comer? O que você não gosta também de comer? E quais alimentos você já notou que te faziam mal? A partir dali, e do que eu acho que vai fazer bem para ele, eu vou montando. A questão também de grama, tá? Eu nem gosto de trabalhar no início. A chance da pessoa fugir é muito forte. Imagina, alguém que não tá fazendo nada, não tá fazendo nenhuma mudança na alimentação, tá comendo super errado, eu chegar e falar: não, agora você tem que comer 100 gramas de arroz, 200 gramas de tal coisa. Ele vai falar: amada, não vou. Trabalho não vai fora, dar certo. eu como fora. Exatamente. Ainda tem isso. Eu trabalho fora, como é que eu vou pesar isso no self-service? Não. Então, a gente trabalha muito com visual. Entendeu? Então, imagine o seu prato, você vai montar tanto assim, se você come no self-service na hora do almoço, você vai montar teu prato mais ou menos nessa linha, aqui visualmente falando, e com essas opções aqui. Por enquanto, a gente vai se ater a esses, porque no início eu evito alguns tipos de legumes, alguns tipos de verduras, alguns alimentos mesmo saudáveis que possam vir a fermentar bastante no intestino dele, sabe? E aí acabar piorando essa alimentação. Então, eu preciso conhecer ele. Eu gosto de entender a história da doença. Quando foi que começou? Quando que começou isso? Tem alguém da sua família que tem? Como que é a sua família? Quem é o seu médico? Como é que está o seu tratamento? Quais são as medicações que você está tomando? Porque aí eu vejo, dependendo da medicação, essa medicação aqui atrapalha a absorção de ferro. E tem uma facilidade disso por você ser portadora?
Tem também. Tem também, porque eu gostaria de ter sido tratada assim. Perfeito. Entendeu? Eu gostaria que tivesse tido esse acolhimento comigo. Principalmente quando eu vejo alguém muito jovem sendo diagnosticado, ou alguém que não tem apoio, eu falo, não, olha só, vai dar certo, a gente vai melhorar. Sua vida não acabou por causa disso daqui, entendeu? E aí, por conhecer também, por já ter conversado com muitos médicos sobre isso, é um pouco mais fácil, porque eu gosto daquele. É um assunto que está na minha vida há mais de 10 anos. A gente na psiquiatria, eu costumo já na primeira consulta entrar com um tratamento. Seja no paciente que já me conta, que sabe, é sabedor da doença intestinal inflamatória, ou aquele que ainda não sabe que tem, mas que pela anamnese ali a gente já começa a observar alguma coisa. Por que eu já inicio algum tratamento? Os antidepressivos, que normalmente são a classe mais utilizadas quando eu tenho a depressão, a ansiedade, né, esses processos também inflamatórios, não são medicamentos rápidos, são medicamentos lentos. E pela serotonina também da região intestinal, é comum que eles façam náuseas, constipações, por isso eu evito medicamentos da família dos tricíclicos, que são excelentes, tá? Não estou demonizando, mas eles têm mais ação nessa região, vai atrapalhar mais, com mais constipação, então não é interessante essa ação anticolinérgica deles. Então, entrar com uma medicação inicialmente é interessante porque eu preciso dar um suporte para aquela pessoa. Eu preciso começar a tratar uma ansiedade, eu preciso começar a tratar um antidepressivo que 15, 20 dias depois vai estar fazendo efeito. Enquanto isso, ele faz um hemograma, me manda o resultado e a gente vai adequando as coisas, né? Então, normalmente, iniciar com doses menores até eu conseguir receber isso e com esse pacote na mão eu conseguir entender melhor a inflamação ou não dessa pessoa, né? Mas iniciar um tratamento já na primeira consulta normalmente é o que eu faço. E a abordagem do idoso para o jovem? Você vê diferenças? Paciente transformatório? Vejo diferença porque o idoso já é aquela pessoa com aquele metabolismo mais lentificado. As medicações psiquiátricas têm metabolização hepática, citocromo P450. Então, o que acontece? Eu preciso também entender como é que esse paciente metaboliza. Ele é um lento, ele é um rápido, normalmente sendo mais idoso, ele é um metabolizador lento. Então, medicamentos vão fazer mais efeito. Ele vai estar mais tempo funcionante. Então, por exemplo, uma fluoxetina, que é uma medicação que já tem um tempo de ação longo no idoso, acaba sendo pior para eles. Então, são medicamentos que eu não utilizo. Então, é uma faixa etária mais específica, onde eu tenho uma gama de medicações que vão funcionar melhor por causa dessa questão metabólica, hepática, né? Então, inflamatória. Então, eu vou ter mais cuidado com isso. Também é uma parcela da população que vai abandonar o tratamento com mais facilidade, caso você erre na dose, você comece rápido demais, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado com ele, sim. Eu vejo paciente de doença inflamatória intestinal, o idoso, diferente do jovem, que ele tem um comportamento um pouco mais disciplinado das coisas. Sim, eu estava pensando exatamente isso. Ele sabe mais ou menos que a infusão dele vai ser no dia tal, e ele sabe naquele período que ele tem que pegar com o médico a receita, o relatório, que seja. O paciente mais jovem, ele tem uma questão tipo, principalmente quando ele está bem. Quando ele está bem, entendeu? Ele, esqueci, ultrapassei, aquela coisa. Perfeito. O idoso tem eu não digo responsabilidade maior, mas uma disciplinaridade maior em relação a isso. Eu não sei se porque já passou por várias coisas e aí tem uma tendência de ser mais regular naquilo ali. Adere mais, talvez. Adere mais, né? Tem uma adesão mais, né? Em relação a isso. Eu pergunto isso porque o que acontece? Muitas das vezes a pessoa que acontece a doença, jovem, adolescente, com 13, 14 anos, eu falo para a mãe, falo para o pai e falo para ele também, você tem uma doença para a vida toda. Eu tenho que pensar em você com 24 anos, com 34 anos, com 44, 54, entendeu? Porque você pode sim chegar assim essa questão e você precisa entender, sair daquela porta aqui do consultório entendendo as coisas e não negligenciar. Porque aí a pessoa fica sempre com aquele pensamento, né? Não vou poder jogar bola, não vou poder ir em uma festa, não vou poder ir em uma festa de aniversário. E a gente teria várias situações. Eu tenho um paciente que, por exemplo, a vida dele era ser jogador de futebol.
E aí, olha o fato como aconteceu. Ele resolve aceitar uma proposta do interior de Santa Catarina, de um clube, e ele vai lá sozinho, ele tem mãe, pai, mas ele resolve ir sozinho, e chegou lá, não era nada daquilo que era. Ele ficou num quarto lá, incubado com mais 3 ou 4, estavam usando ele, né? Não foi nada daquilo que prometido. E o pior, ele não conseguia ir embora de lá, ele estava se sentindo refugiado, porque ele também não tinha dinheiro para voltar. Até que ele conseguiu, tipo, meio que fugir alguma coisa. E por que ele fugiu? Porque ali abriu o quadro da doença inflamatória intestinal. Diarreia. Então, fator psicossomático, daquela pressão de tudo, que seja, isso aconteceu. Perfeito. Ele volta para o município dele no Rio de Janeiro e o sonho dele, diagnosticado, praticamente acabou, né? Sim. Ele virou uma doença de Crohn grave, entendeu? Parte nutricional, ele teve que deixar isso aí e foi fazer educação física. Quer dizer, tudo aquilo que ele queria fazer, na verdade, ele queria mexer com o esporte. Ele foi fazer educação física, que era o sonho dele. Em relação a problemas maiores, né? Você falou na bulimia também, na anorexia, e a gente não falou de tema maior psiquiátrico como o suicídio. Sim. Né? Já teve algum fato assim que chegou assim, porque quando chega nesse fato, né, Rodrigo, a gente se sente tão impotente, né, tão assim, o psiquiatra também deve sentir isso, entendeu? Um paciente com doença crônica, tipo, não tem resultado, não tem cura, eu vou me resolver, porque eu já tive um paciente clinicamente que entrou no suicídio, entendeu? E hoje, com certeza ela estaria melhor, porque era numa época que tinha pouca droga, não tinha coisa. Já aconteceu isso, e contigo também, de provocar isso para não ter mal dessas questões? Eu já tive, infelizmente... É difícil um psiquiatra com... Eu estou com 26 anos já atuando na psiquiatria, nunca ter passado por isso. É a maior emergência nossa. Né? E a gente costuma dizer entre a gente que não é um jogo de pôquer onde você vai blefar e pagar para ver. Não existe isso. Não se paga para ver. Né? Então o paciente ele fala em suicídio, ele começa a comentar o que a gente chama de ideação, ele começa a planejar. A gente já tem que começar a atuar com bastante ênfase nisso, né? A gente tem, por exemplo, por incrível que pareça, o carbonato de lítio é um medicamento que ainda é padrão ouro para isso. Ainda é padrão ouro. Então, ele é importante nessa... E já teve muito preconceito, né? Nossa, muita coisa. Sim, um medicamento que para os dermatologistas não é legal, mexe com pele, tem uma questão renal que você tem que monitorar a função renal, mas é padrão ouro. A gente tem que entender isso. Então, assim, eu gero uma neuroproteção. Eu ajudo esse paciente, né, nesse momento de cortar essa ideação. Ele não é só um tratamento para transtorno bipolar. Mas, então, já aconteceu, infelizmente, um paciente chegar às vias de fato do suicídio justamente por isso. Mas eu acho que nesse caso, especificamente, era uma pessoa que infelizmente, não teve essa rede de suporte que a gente já abordou tanto aqui. Eu acho que o suicídio também tem muito disso, né? Porque o paciente, quando chega para mim, eu obrigatoriamente falo, olha, a partir de agora, eu preciso da sua família aqui. Aí a família vem, né? E uma das alternativas imediatas é a internação. Né? Mas existem preconceitos com as internações. Existem preconceitos, porém, em determinados momentos, é a atitude correta a ser tomada. Você protege o paciente, né? A internação entra como uma proteção. Mas eu costumo trabalhar com a família, vocês conseguem, entre aspas, uma internação domiciliar, vocês conseguem estar com essa pessoa 24 horas, monitorar as medicações, não deixá-lo sozinho. Se tem com a doença inflamatória junto, intestinal, você consegue me ajudar nessa questão comportamental, nessa questão nutricional, a gente pode trabalhar isso junto? Infelizmente, nesse caso não houve essa cooperação. E essa pessoa acabou não vendo alternativa e, de fato, cometeu suicídio. Então, acontece, gente. Acontece. Não é chamar atenção. Tá? O paciente está chamando atenção. Ele quer atenção. Não é isso. Pode acontecer. Isso é real. Já viu isso, Larissa? Nenhum chegou às vias de fato. O que eu notei foram pessoas que estavam ficando muito apáticas e que elas não estavam, assim, comportamentos que foram mudando. Antes que conversavam mais comigo, que a gente vai brincando bastante, tendo essa conversa, essa troca, e não estava mais havendo. Então, aí encaminhei para um profissional adequado, né? Porque eu não conseguia tratar sobre isso. Mas que chegasse a vias de fato de suicídio, ainda bem que não. Que bom, que bom. Isso é uma coisa que implica, e assim, o médico clínico ele tem que começar a observar melhor,
não achar que é passar o remédio, ou passar a receita, o relatório, os pedidos de exame, mas assim, observar comportamento da questão de entrar no consultório, ou deixar de vir ao consultório. Por que você deixou? Logicamente, aconteceu alguma coisa. Sim. Pode ter perdido o plano, ou estar com outro profissional, alguma coisa, mas muitas das vezes é se deixar de lado a questão da doença. A gente sabe que doença crônica, muito acontece isso, né? Hipertensão, diabetes, muita questão. Mas como é uma doença que, na grande maioria das vezes, dá diarreia, né? Dor abdominal, a gente se vê monitorando aquilo. Vocês veem também na parte de vocês assim, não, eu tive uma crise, mas eu sei monitorar. Fui lá e tomei meu corticoide, fui lá e tomei meu remédio, não preciso da ajuda do senhor, eu vou levando a vida. Esse comportamento, né? De não querer incomodar está acontecendo, ou o contrário, eles estão chamando vocês, eles estão exigindo vocês, porque eu vou entrar no outro tópico para a gente terminar aqui. O que vocês acham? Olha, acomodativo de o tempo todo, né, essa questão. Se eu entendi a sua pergunta, se esse paciente ele me reporta isso? E se ele procura mais vezes, Sim. ou com dúvidas, ou eu não tenho isso. Sim. Olha, reporta, eu trabalho, hoje eu tenho uma clientela, um consultório particular, eu trabalho oferecendo meu telefone para os pacientes. Eu trabalho com eles tendo acesso ao meu telefone, meu WhatsApp. Então eu tenho muita troca por ali, que eu preciso ter. Né? Isso daí é uma ferramenta de trabalho. Né? E como o que chega muito no psiquiatra da doença inflamatória intestinal é o isolamento. Né? É o isolamento. Essa queixa para mim é contínua. Tá? E aí a gente vai falando de transtornos de ansiedade social, a gente vai falando de fobias, a gente vai falando de uma série de coisas. É uma cascata. Tá? Ele vai se isolando cada vez mais, ele não se relaciona. Né? É tipo um paciente com psoríase, como dificulta o relacionamento, né? Ele é a mesma coisa, ele vai se trancando em casa. E aí, com quem que ele fala? Com psicóloga, comigo, com psiquiatra, né? Então, essa queixa surge bastante pra gente. Surge muito. E aí a gente vai tentando associar, ajustar a medicação. A minha medicação é para especificamente a questão inflamatória intestinal? Não. É para diminuir o impacto no sistema nervoso central. Eu quero que ele sofra menos com isso. Eu quero que ele fique menos ansioso, que ele fique menos depressivo, que ele consiga sair seguindo as orientações da nutricionista, do gastro, que ele possa voltar a ter vida. Né? Então, a gente entra muito nesse aspecto na psiquiatria quando a gente fala desse tipo de situação que você falou. Você vê isso também, Larissa? Mesmo se colocando ali como, eu vou estar aqui para te ajudar, eu vou estar presente, ainda tem. Sim. Uma grande parcela deles, eu não quero incomodar, não quero atrapalhar, não quero falar tal coisa, só que eu sempre tento tirar, além de, olha só, eu tô aqui pra te ajudar, mas também tirar essa de, olha, você não pode ficar se automedicando, fazendo essas coisas, vai. Ou você fala comigo com relação à alimentação, você, com alguns sintomas, você vai falar com o seu médico. Você tem que falar com eles. Mas eu não tenho contato. Não, então você procure saber, você tem que ter alguma forma de entrar em contato com essa pessoa que tá tratando você. Porque tem algumas coisas que eu consigo até ajudar, de alguns sintomas, a gente consegue mediar algumas coisas, mas tem coisas que até fica além da minha alçada. Porque eles têm muito medo da coisa. Eles não vão até emergência. A gente falou de medo no início, eles não vão até emergência porque o relato é o mesmo. Eu vou lá, eu tenho medo de ir lá porque não conhece a minha doença, tem um olhar de lado, tipo, eu não sei o que eu vou fazer para você, eu não sei que remédio eu vou fazer. Então, doutor, eu estou perdendo meu tempo lá. Esse é um relato muito grande. É a mesma coisa para psiquiátrica e nutricional. Olha, eu estou usando essa parte nutricional aqui. Olha, eu não conheço nada disso. Eu não sei o que faz mal, o que faz bem, ou o que pode. Ou você está usando esse medicamento aqui psiquiátrico. Eu não sei se é isso que está dando revertério, se está dando rebote. Isso é psicoeducação que a gente faz no consultório, precisa ser feito. Eu preciso explicar para esse paciente, olha, você vai utilizar uma medicação que vai fazer efeito 15, 20 dias depois, ele tem que sair dali sabendo disso. Porque a ansiedade dele vai fazer ele me ligar no dia seguinte, olha, não fez diferença nenhuma. Eu falei, é isso aí. Outra coisa é a sintomatologia, o efeito colateral. Né? Então, você já tinha diarreia antes ou a sua diarreia está acontecendo agora porque você introduziu um medicamento novo? Então, a gente precisa entender isso. E se acontecer por causa da medicação, eu normalmente trabalho assim, me dá mais uns diazinhos,
Vamos fazer o seguinte, reduz a dose. Então, ao invés de você fazer um comprimido, vamos fazer uma coisinha off-label aqui. Faz metade de um comprimido. Eu preciso dar suporte psicológico para que ele também, muitas vezes, passe por esses primeiros 15 dias e tolere a medicação. Porque senão eu perco todos os remédios, né? Às vezes, eu vou trocar de medicação sem dose efetiva e sem tempo efetivo de tratamento. Então, essa troca e essas questões são muito comuns na psiquiatria, né? Porque o antidepressivo, ele funciona dessa forma. É diferente de você prescrever um benzodiazepínico que o cara sente efeito em 10 minutos. Né? Então, eu preciso que ele me reporte isso. Quando eu prescrevo canabidiol, por exemplo, para tratamento com ação anti-inflamatória, ansiolítica, eu peço para ele, olha, uma vez por semana, você está começando o canabidiol numa segunda-feira? Quero que você me relate, Segunda né? que vem eu quero um relato seu. Exato. Eu preciso de uma semana de relato para eu entender qual é a sua dose, como é que são os seus receptores, você recebe bem, tá funcionando para você, a dose tá aquém, tá demais. Eu preciso entender isso, então eu preciso que ele dê esse retorno para mim, né? Para a gente poder trabalhar para aquele perfil de organismo. É muito individual isso, né? Você mostrou numa aula sua, ele mostrou uma coisa muito interessante, eu fiquei muito alarmado. Síndrome do texto vazio, né? Exato. É isso Texto mesmo. fantasma. Texto fantasma. Isso muitas das vezes acontece, aquela coisa da mensagem e ela não respondida, e até eu falei para você, ela é apagada de repente. Exato. Porque você não respondeu em 10 minutos. Isso é do mundo moderno, isso é comportamento psiquiátrico de todos. A gente tem que se acostumar com isso. Perfeito. Em relação a isso. É um comportamento moderno, é como eu comentei lá, né? A gente chama isso de cybercomportamentos, tá? Porque estão ligados às telas, às redes sociais, a esse abuso das telas. Não é que nós estamos com celulares e utilizamos eles, isso é fundamental, né? É difícil, minha agenda está toda aqui, né? Mas tem que ter um limite. Né? Então a gente sabe que, por exemplo, a rede social, até determinadas horas da madrugada, da noite, gera uma descarga muito violenta de dopamina. Isso vai empurrar o sono do cara para frente. Ele não vai dormir bem. Isso inflama? Isso inflama? Isso inflama. Queria que você falasse mais de uma vez. Isso inflama. Isso inflama, porque aí vem a pergunta: não dormir inflama? Claro. E não dormir engorda? Claro. Sim. Né? Atrapalha ganho de massa muscular. Exatamente. Também. Ó, rapidamente, só para a gente lembrar, grelina, né? Hormônio produzido no estômago que atua no hipocampo. Se você dorme tarde, você vai empurrando o seu hábito alimentar madrugada dentro. Você produz mais grelina, você tem mais fome de carboidrato. Né? Você produz menos leptina, que é o hormônio que dá saciedade. Então não tem saciedade. Você vai inflamando. Claro que isso está associado. Então é dopamina em excesso. Bloqueio de melatonina por causa da luz do telefone, então empurra isso para dentro, a madrugada dentro, o sono. Esse cara não dorme, ele inflama com mais facilidade, ele de manhã não funciona, e aí ele vem pedir para tomar psicoestimulante, porque ele quer resolver, ele quer enxugar gelo. Falar com o nosso paciente que dormir bem também vai ajudar no processo da doença autoimune é uma boa, então é fundamental. Dormir é fundamental. E a comida da noite também tem influência nisso, Larissa? Tem, completamente. O mais indicado, comer até no máximo 2 horas antes de dormir. Tá? Porque você já tem um impacto ali no seu intestino. O seu intestino já é ruim. Então, você precisa diminuir aquele impacto. Diminuir tudo para não prejudicar o seu sono. Porque a gente já falou, o sono é interrompido, pode ter toda essa questão do despertar noturno. Então, você tem que tomar cuidado. Já sabe que tua digestão não é muito boa ali, principalmente à noite. Então, você vai evitar comer coisas muito pesadas ali à noite. A gente não está entrando, carboidrato faz mal à noite. A gente não está falando disso. A gente está falando mesmo de hábitos. Cada paciente ele vai reagir de uma forma. Então, a gente tem que observar se a sua digestão à noite é pior ou melhor. Já tive gente que comer cebola à noite era ruim, mas durante o dia não tinha problema nenhum, entendeu? Certo. Perfeito. A gente está terminando aqui, né? O bate-papo está muito bom, porque isso é sempre interessante, principalmente para o clínico também, porque ele não vivencia essas questões, ele tem curiosidade para saber um outro lado que, na verdade, a gente não é passado, né? Essas questões. E a importância da multidisciplinaridade. Eu queria falar para vocês um recado final, né, de vocês, da parte nutricional e da parte de saúde mental, de psiquiatria. O que seria hoje bom, né, para um médico que trata doença inflamatória intestinal para o seu paciente,
visualizar e acompanhar com a psiquiatria e com a nutricionista. O que seria o recado que vocês dariam, assim? Olha, eu sugeriria aos colegas que, se pudessem, não deixem de investigar questões psiquiátricas. Né? Você está recebendo um paciente já com um diagnóstico ou está diagnosticando um processo inflamatório intestinal, mas não deixe de investigar. Trabalha com ele a questão também de procurar o profissional, seja o psiquiatra, seja o psicólogo, seja o nutricionista. É importante essa associação, né? Quebrar esse estigma da psiquiatria, né? O psiquiatra só trata de maluco, é como as pessoas costumam dizer, né? Mas a gente tem que entender que a depressão, a ansiedade, que são segunda causa no mundo de incapacidade para o trabalho. Isso é fundamental. Então, não pode deixar de investigar. Eu queria pedir que não deixem de investigar. Isso é muito importante. Larissa. Levar a alimentação a sério. Entender que ela pode sim afetar, tanto na fase ativa quanto na fase de remissão, piorar todo o ganho de massa muscular, má absorção, deficiência de vitaminas. Não achar que, não vai interferir em nada, é só você tomar essa medicação, agora você pode comer o que você quiser. Não, só levem a alimentação a sério e entendam que é de suma importância para a saúde nutricional, o estado nutricional e um bom prognóstico daquele paciente. Perfeito. Tá certo, muito bom o papo, queria encerrar esse encontro da gente. Dia 19 agora de maio é o dia de conscientização da doença inflamatória intestinal, né? E que a gente procure conscientizar e fazer que as pessoas enxerguem mais esse tipo de paciente que está rolando por aí. Perfeito. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada.